dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vós disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difícil de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga, e a saudação nas praças, e a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vocês, porém, não sejam chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Eu quero nesta noite dar um título a esta mensagem. É momento de cair as máscaras e a hipocrisia do ser humano. Amém? Vamos lá. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, louvamos a Ti agora, Senhor Deus, mais uma vez, pela Tua presença nesta casa, Senhor. E eu quero pedir perdão pelos pecados, pelas minhas falhas e pelos meus erros, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso nesta noite. E eu peço que o Senhor, nesta noite, meu Deus, venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, venha interceder por algumas vidas, Senhor. Visita nesta noite, Senhor de Deus, a Érica, a dona Ayla, Senhor de Deus, em nome de Jesus Cristo, a Daia, melhor dizendo. Visite nesta noite, Senhor de Deus, nosso irmão Nelson, nossa irmã Lélia, Senhor. Visita, Senhor de Deus, nesta noite também, Senhor, o Paulo, Santiago, o Jorge, Senhor, a dona Ivonete, a dona Laerte, Senhor. São pessoas que estão com problemas que eles não podem resolver, Senhor. Por isso nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tudo pode resolver. E quando o Senhor entra numa causa, entra numa batalha, tudo já deu certo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas vidas, Senhor. Abençoa também esta noite todos aqueles que vão ver essa mensagem, Senhor. E que a tua mensagem nesta noite venha ter direção em nome de Jesus. Amém? Poder tomar assento nesta noite. Nós vemos aqui uma mensagem de Mateus, que está ali Jesus falando. Quando Jesus fala, quando Paulo fala, quando os profetas falam, ele sempre fala direcionado a alguma pessoa, ou alguém, ou a um grupo. A mensagem tem que ser para alguém, não é para o vento. Amém? Então Jesus está falando para quem? Para a multidão que está ao redor e para seu discípulo. E ele vem com a mensagem de conserto para aquele povo que está ouvindo. Então ele diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus falava da lei, que os escribas e fariseus
estavam sentados na cadeira de Moisés, mas não estavam fazendo conforme Moisés orientou que se fizesse. Nós sabemos que tem algumas igrejas que falam, né? Tipo assim, irmãos, é de tal igreja, mas não é praticante. Quem já ouviu isso? Ele é dessa igreja, mas não é praticante. Entendeu? E tem evangélico também, que é evangélico, mas não é praticante. Quem está entendendo o que eu estou falando? É fácil dizer, eu sou evangélico, mas não pratica, não faz conforme a Bíblia nos ensina. Então o Senhor fala, olha, todas as coisas que vos disserem, observei, observai e fazei. Não entra aqui e sair por outro lado. É ouvir e praticar a palavra do Senhor. Foi falado muito sobre amor hoje. Tem praticado o amor? Praticar o amor dentro de casa é fácil. Eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo meus netos, não é assim? Agora, você é capaz de amar teus inimigos? O Senhor diz isso. É fácil amar os nossos, mas amar os teus inimigos também é palavra de Deus. Mas isso é fácil? Não, porque nós podemos transformá-lo de inimigo para amigo. Então, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então o Senhor fala que eles colocam fardos pesados na lei. Eles obrigaram as pessoas a se proceder de uma maneira que nem eles mesmos faziam. O Senhor fala que não se agrada de oração repetitiva, o Senhor diz. Mas eles subiram em altos lugares e começaram ali a orar, mas para que o povo visse que eles estavam orando, como se estivessem fazendo alguma coisa certa. Mas o Senhor disse que naquela época eles faziam, eles usavam filactérios. O que é filactérios? É uma caixinha de couro que dentro tem alguns versículos que muitos cristãos no passado, talvez ainda no presente, usavam uma caixinha, pegavam um versículo. Hoje Deus está falando comigo, nem abria a Bíblia, então pegava a Bíblia e eles usavam isso, colocavam nas tuas franjas. Quem já viu um carro que está escrito assim, propriedade de Jesus? Alguém já viu um carro com versículo assim? Mas talvez nem na igreja vai. Está entendendo? É propriedade de Jesus, mas não faz nada para agradar Jesus. Então o Senhor diz que isso, Jesus traz a mudança. Ele diz, vocês não vão mais colocar no braço, nas vestes, na testa, a minha palavra, porque eu vou escrever a minha palavra nos vossos corações, diz a palavra de Deus. Então não tem como esquecer, porque hoje Deus escreve a tua palavra nos nossos corações. Aquele que pratica sempre guarda o versículo de Deus. É assim ou não é? Talvez você não guarde a Bíblia toda, mas nem é necessário também. Mas você guarda o versículo. Se você precisar em uma batalha espiritual de momento e você não tiver nada para falar de Deus, dura vai ser tua luta, viu? Porque o inimigo não escolhe lugar para se manifestar, não. Tem gente que acha que só manifesta dentro da igreja, só manifesta aqui. Não. Ele pode manifestar no lugar que você está, e se você não tiver com a palavra de Deus gravada no teu coração, não terá forças para repreender aquele mal. Então o Senhor aqui está falando sobre aqueles que colocam pesos. Olha,
vocês dizimam hortelã, mas não dizimam aquilo. O Senhor falava, não falando sobre dízimo, falando sobre uma situação que eles se achavam que era muito certo ali perante Deus, mas estava em falha. Porque o Senhor disse que se ainda nós fizermos tudo que é certo, não fazemos mais do que nossa obrigação. Não é assim que Deus diz? Imagina aqueles que não fazem nada. Então aqui o Senhor está falando, olha, o que eles gostavam? De ficar na frente, amando os primeiros lugares, para se aparecer. Era assim que eles faziam. Tanto que Tiago fala, escuta, vocês ficam dando glória àqueles que ficam lá na frente, com anéis grandes, ali com colares, só para se aparecer. Quem sabe que tem igreja que cobra para batizar? Alguém sabe disso? Vai batizar? Tem que pagar. Vai tomar ceia? Tem que pagar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vai colocando sobre o povo um tal de jugo, parecendo santidade. Mas santidade tem aquele que dobra o joelho diante de Cristo ali, que vai buscar a palavra de Deus, vai buscar a direção de Deus naquilo que é certo. Então eles queriam se aparecer, e Jesus leva uma palavra para eles de correção, de conselho. Vocês estão tudo errado, todo mundo aqui é mestre, todo mundo aqui é senhor. Não é assim não, mestre é Jesus, e todo mundo quer ser mestre aqui. Quando chegava um, quem chegou? Chegou o mestre, dando honra e glória a homens. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles vão colocando peso, tanto o peso material, quanto o peso financeiro em algumas pessoas, em alguns lugares. Eles têm que se apresentar assim, desta maneira. Tem lugares que se vão, que toda semana tem que ter uma roupa diferente no conjunto. Toda semana, troca essa roupa, troca aquela roupa, mas não busca a verdade de Deus, não jejua, não ora, não busca a santidade de Deus. Então é um povo que não está cheio, é um povo que está inflamado, e não é da presença de Deus. Mas glorificado seja Deus nesta noite, que tem um povo que está ouvindo a palavra de Deus aqui, que está com os ouvidos abertos para buscar a face do nosso Deus. E é isso que importa, porque o Senhor diz aqui, olha, aquele que se exaltar vai ser humilhado, e aquele que se humilhar vai ser exaltado. Está escrito aqui de um homem chamado Herodes, que se exaltou e foi comido de bicho. Está aqui escrito. Alguém já viu essa mensagem? Alguém já viu? Herodes se exaltou, achando que era maior que Deus, e foi comido pelos bichos. Tá? Isso é bíblico. A que ponto que chega a exaltação do homem, e qual é o preço que ele paga? A palavra de Deus diz que o preço, o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, aqui Jesus trazendo uma mensagem para toda a multidão e até os discípulos. Mateus, João, que estava ali, Pedro e outros, né? Mais que tinham. Então, dando para eles uma palavra de correção. Porque talvez ninguém esteja nessa situação, mas nós precisamos aprender isso
Porque se chegar alguém ou em algum lugar nessa situação, vocês vão entender que essa pessoa não provém de Deus. Jesus é humilde, não é? Eu vi alguém certa vez num congresso muito grande, pregando uma palavra totalmente carnal, que me deixou constrangido, porque era uma pessoa de grande conhecimento bíblico. E sabe o que ele veio contestar? Ele estava tão vazio, mas tão vazio de Deus, um homem que tem conhecimento, tão vazio que ele não sabia o que dizer. Aí ele diz: aqui um congresso, e homens de Deus usam sandália, homens de Deus não usam tênis. Sabe quando você leva um choque? Você leva um choque dessa maneira? Quem sabe o sapato que Jesus usava? Repete. Sandália. Vocês estão entendendo? Sandália. Jesus andava com a sandalinha e com os pés sujos também, assim, viu? Porque tinha poeira naquele lugar. Então, o que ele andava, passava poeira, mas ele usava uma sandália. Humildade. Humildade. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando para vocês? Humildade. Não adianta ser igual Naamã. Naamã ficava todo bonito. Era um militar, um soldado. Mas Naamã era o quê? Adianta tanta vestimenta, mas está com o coração tudo por dentro leproso? Não. Seja simples, sadio e saudável. Deus quer colocar por terra a capa. Deus quer colocar as escamas. Porque tem muitos que têm olhos, mas não enxergam. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. E que nós temos que fugir disso. Preste atenção no que Deus fala para você e pratique. Não adianta falar bonito, não adianta falar lindo, não adianta falar muita coisa, mas se não faz nada. Tem tanta gente que fala o nome de Deus tão doce. Não, mas eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Não, Deus é tudo na minha vida. Mas não conhece Deus. Nunca falou com Deus. Nunca ouviu a voz de Deus. Mas a boca é cheia. Vamos para a igreja, irmão? Não, eu não preciso de igreja para falar coisa de Deus, não. Eu conheço em casa mesmo. Não tem coragem de vir na casa do Pai. Porque aqui é a casa do Pai. Não é? Que nós vamos ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele, louvar, glorificar, exaltar ele. E pelo menos chegar aqui e dizer: obrigado, meu Deus, pelo pão de hoje, pela água, pelo alimento, pela vida. Então, aquilo era o que? Os escribas e fariseus eram hipócritas. É o que Jesus dizia, hipócrita. E é contra esses que João vem pregando. Vem pregando contra essa hipocrisia. Não, aqui é de Deus, tudo aqui é de Deus. Mas começou a colocar fato. Tem igreja que você fala com o pastor: olha, o senhor orar na casa? Eu não, vai lá quando você orar. Vai você. Você vai lá. Não faz nada. Não arrega os pés para nada. Se ligar meia-noite, pastor, não, eu estou cansado, meia-noite vai ligar para mim?
sai ligar para os outros meia-noite? Gente, as piores coisas acontecem à noite. É dor de cabeça, é dor no estômago, é a pressão que sobe, é a pressão que abaixa. É de madrugada que as coisas vêm. Mas Jesus diz que Ele é o socorro presente na hora da angústia. E que nós temos que ser exemplo. Quando está na alegria, na felicidade, provavelmente aqueles que são amigos estão juntos. Mas tem uns que não. Mas na hora da angústia, nós temos que estar presente. Ah, está angustiado, pô? Não vou ir agora mesmo. Porque o inimigo não prepara a hora que você está preparado para ir lá afrontar uma pessoa. Quantas vezes me ligam de madrugada, às vezes, eu estou com dor de cabeça, eu estou endemoniado, eu estou assim. E nós temos que atender, porque nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Então Jesus ali chama a atenção desse povo. Eles viviam nos altos lugares ali, ser adorado, ser honrado, mas não fazia aquele de Deus que Jesus mandava, que era a lei. E eles tinham toda a lei aqui, ó, na ponta da língua. Fariseu, esse escriba, é o povo que mais conhece de Bíblia. É os que mais conhecem. Os fariseus pela leitura e os escribas porque eles escreviam, mas não praticavam. Não praticavam. Então, irmãos, essa mensagem hoje é para despertamento. Despertamento. Busque as coisas de Deus e faça. Porque na hora de se apresentar para você algo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Não adianta eu mandar outro fazer. Quando Eliseu estava ali, e ele ora para aquela viúva não, melhor dizer, para aquela mulher que não tinha filhos, por o marido já ser idoso, e ela tem um filho. E o menino adoece e morre. Aí ele fala para Geazi, teu servo: Geazi, pega meu lenço, vai lá e ora no menino. Geazi foi. Chegou lá, orou e volta. E aí, tudo bem, né? Não aconteceu nada. Bom, nada. Porque Eliseu tinha que ir lá orar pelo menino. Então, o que é para você fazer, então faça. Deixa de ser covarde. Deus não nos chamou para temor, mas para espírito de ousadia. Seja ousado, vai lá, em nome de Jesus, vai estar curado, vai embora esse demônio. Seja ousado. Aí Eliseu foi lá, chega sobre o menino, coloca testa com testa, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, e ora no menino, o menino ressuscita. Porque isso é obediência de Deus. Vai lá fazer? Não. Quantas vezes você está no lugar, Deus manda você falar com alguém do Evangelho, e você fala: mas isso é para mim não. Isso não é comigo. Não é para mim essas coisas. Mas é porque o espírito de covardia. Mas nesta noite vai cair por terra hoje todo espírito de covardia, porque Deus vai derramar ousadia. Seja um povo ousado na presença de Deus. Deus fala em Salmos que Ele faz dos teus anjos ventos e dos teus ministros labareda de fogo. E nós somos ministros de Deus, e na nossa mão tem que ter fogo, na nossa boca tem que sair
sair fogo. Na nossa oração tem que sair fogo, porque nós somos ministros de Deus. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se humilhe na presença de Deus. Não tenha vergonha de ajoelhar, de orar e de falar: Senhor, eu sou pó, eu sou barro, Senhor. Eu sou falho, mas eu estou aqui na tua presença, Senhor. Me enche nesta noite, me renova, me dá graça, Senhor. Me levanta, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E não se esqueça que o mesmo fogo que derrete o ferro é o mesmo fogo que endurece o barro. Amém? Às vezes o barro precisa ser fortalecido, como foi aqui hoje, né? Porque tem muita brecha, muita trinca. Aí com o vaso trincado, como é que vai derramar azeite? Né? Alguém já viu você regar uma planta com a caneca furada? Já viu? Vai se perdendo tudo no meio do caminho. Quando chega lá, você tem que botar de novo. Vamos encher outra vez. Aí chega lá, não tem mais nada. Assim é o vaso rachado e trincado. Deixa Deus falar ao teu coração nesta noite. Deixa Deus quebrar a dureza, porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, e um coração endurecido nesta noite vai ser quebrado em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que as palmas logo o Senhor nesta noite. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus.